Fala galera, Marcos da Impactar na área, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcos da Impactar, trabalho com marketing digital e eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas que eu faço no dia a dia, né? E dar algumas dicas, né, de marketing, empreendedorismo, negócios. E o primeiro vídeo vai ser sobre drone, né, que é um hobby que eu tenho, eu gosto de pilotar. Quem me conhece sabe que eu vou já há algum tempo. E a minha ideia com esse vídeo aqui, inicial, é compartilhar com vocês algumas dicas de pilotagem iniciante, né? Então, assim, movimentos que você pode fazer, que já estão programados e que basta você dar alguns comandos que o drone vai estar executando. Então, esse é um vídeo para iniciante, né? Se você já é avançado, né, você pode estar pulando esse vídeo. E você que está começando com drone, está com medo de voar e não sabe como é que você faz para poder operar, eu vou começar a dar algumas dicas aqui para poder facilitar o seu voo. Então, esse primeiro vídeo aqui eu vou falar sobre os Quick Shots, né, que são movimentos programados do seu drone que você consegue executar ele dando alguns comandos. Então, assim, é bem simples, é um nível bem básico e a ideia é que os próximos vídeos, né, a gente consiga tratar de assuntos mais avançados. Então, para você que ainda não voou, que está com receio de comprar seu drone, não sabe como é que você faz para poder fazer aqueles movimentos que ele fica girando, movimentando, focando em objetos, esse vídeo aqui é para você poder aprender um pouquinho sobre isso. A gente está aqui com esse DJI Mini 4 Pro e eu vou fazer um voo aqui com vocês. Primeiramente, né, para você que é iniciante, que não tem experiência com o drone, eu vou passar algumas dicas, né, de algumas coisas que eu aprendi. E a ideia é a gente estar compartilhando, né, esse tipo de dica para poder melhorar o voo de todo mundo. Então vamos lá, qual que é a ideia? A ideia é sempre você primeiro ligar o controle antes do aparelho, né? Porque quando você liga o drone primeiro e depois você liga o aparelho, você corre o risco de pegar interferência no sinal. E você ligando o controle antes, você evita esse problema. Então vamos lá, vamos ligar aqui o aparelho. Então você dá um toque curto e um toque longo, segura um pouquinho, ele liga. Uma coisa importante também, gente, é sempre levantar as antenas, né? Tem gente que voa com as antenas dobradas e tal, então isso dificulta o sinal e pode prejudicar o seu voo. Então vamos lá, já liguei o aparelho, ele está carregando. Então agora, antes de fazer o voo, você dá uma conferida nos rolamentos do drone para ver se está tudo certo, para ver se não tem nada agarrado. Estando tudo certo, você pega essas hélices aqui, você desdobra elas, coloca as hélices em paralelo para poder já facilitar o voo. Você dá um toque curto e um toque longo e o drone vai ligar. Pronto, ligou. Então agora ele vai calibrar as hélices, agora ele vai calibrar o gimbal dele. Pronto, calibrou. Ele está pronto para poder fazer o voo. Eu vou fazer esse primeiro voo decolando da mão, né? Então a ideia, a primeira coisa que você tem que preocupar é com a posição do vento. Por quê? Se você levantar o drone e o vento estiver contra você, você corre o risco do drone bater no seu rosto, né? Então a ideia é você primeiro saber para onde que o vento está soprando, você poder tomar esse cuidado. Eu já fiz uma análise antes, né? E eu sei que o vento hoje ele está soprando para o lado de lá. Então se eu decolar com um drone nessa altura aqui, eu corro o risco do drone vir para o meu rosto. Então o que eu vou fazer? Eu vou levantar o drone acima da minha cabeça e eu vou fazer o voo a partir daqui. Bom, primeira coisa antes de fazer o voo, você tem que primeiro conferir aqui se você tem a quantidade de satélites liberados. Acabei de receber a confirmação que o meu ponto de decolagem está permitido, então a partir desse momento eu posso executar o início do voo. Então vamos lá, eu vou clicar aqui para poder fazer a decolagem, aperta, segura, o drone liga, fez o voo. Não sei se vocês repararam, eu coloquei o drone acima da minha cabeça para poder evitar aquele problema dele vir para o meu rosto. Então ele está tudo certo. Antes de fazer a decolagem, eu observo para ver se ele está funcionando perfeitamente. Então eu dou uma olhada aqui, faço uma inspeção visual, vejo que está tudo correto. Então a partir desse momento eu posso começar o meu voo. Primeira coisa que eu vou fazer, vou iniciar a gravação. Ele estava no modo de foto, vou mudar para o modo de vídeo. E assim eu consigo fazer a minha gravação. Tá tudo certo aqui, vou começar a fazer meu voo. Então agora a gente vai começar a explorar alguns recursos automáticos que o drone tem para poder facilitar a gravação. O primeiro recurso que a gente vai usar aqui é o recurso chamado Drone. Como é que é esse recurso? Ele vai se posicionar próximo a mim
E aí eu dou o comando e ele afasta lentamente a uma distância que eu determino. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui agora a posicionar o drone, onde que eu quero que ele fique. Então vamos lá, estou posicionando. Pronto, essa é a posição que eu quero que ele fique. Então agora eu vou posicionar a câmera. Perfeito. Então agora eu vou mudar aqui para a função Quick Shot. Bom, como essa função drone, para ela poder funcionar, eu preciso selecionar o objeto que eu quero que ele acompanhe para poder fazer o movimento. Então posicionei, que eu quero que ele me acompanhe. Ele vai andar uma distância que eu vou determinar aqui agora, que vai ser de 40 metros. Então após eu dar o comando, ele vai começar a fazer esse movimento. Então vamos ver, vamos acompanhar. 3, 2, 1. E lá vai o drone fazendo esse movimento. Olha, eu percebi que tem uns passarinhos ali e eles estão incomodados com o drone. Então eu vou voltar, vou posicionar o drone em outro lugar para poder evitar que os passarinhos ali se incomodem com o drone. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mudar o drone de posição. Pronto. Já mudei o drone de posição. Bom, vamos lá. O primeiro movimento que a gente vai fazer é um movimento chamado drone. Então, para eu poder fazer esse movimento, eu seleciono o Quick Shot, marco o objeto que eu quero que ele acompanhe, e a partir de agora eu vou dar o comando e ele vai andar 40 metros para trás em relação ao objeto que eu marquei. Então vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Nesse momento, ele começou a fazer o movimento drone, em que ele vai se afastando e levantando lentamente. Esse é um movimento que a gente chama de cinematográfico, em que você consegue dar uma amplitude do local que você está gravando. Então a ideia é dar uma panorâmica do local. Então ele já gravou o movimento, ele está voltando nesse momento. Pronto, chegou. Bom, o segundo movimento que nós vamos fazer é um movimento chamado órbita. Então, para poder fazer esse movimento órbita, uma coisa que eu vou fazer que agora que eu estou reparando é que a gente tem alguns postes aqui em volta dessa quadra. Então, para poder evitar de ter problema com o drone, eu vou levantar um pouquinho a altitude dele. Vou deixar ele a uma altitude de 15 metros. Bom, então agora com essa altitude de 15 metros, eu vou começar o movimento órbita. Seleciono o objeto e dou um start. Esse movimento, ele vai fazer ele no sentido anti-horário. Então ele faz uma órbita em volta do movimento do objeto que eu marquei, né, que nesse caso sou eu. E aqui, enquanto ele está fazendo o movimento, eu vou acompanhando aqui para ver se está tudo certo, né, a questão da altura dos postes e tal. Esse drone, gente, importante saber que ele tem sensor, né? Só que a gente não é prudente você deixar o comando do drone, né, para ele poder tomar a decisão só por conta do sensor. O sensor, sim, você pode usar, mas é só em último caso, né? Em caso de alguma falha, algum problema que você teve. Uma coisa também que é importante é o tempo todo você acompanhar o nível de bateria do drone. Bom, vamos agora para o segundo movimento, ele se chama hélice, né? Ele é parecido com o movimento órbita, a diferença é que ele vai fazendo um giro e vai se afastando um pouco mais do objeto. E esse movimento é no sentido horário. Então vamos lá, já marquei já o movimento, eu venho aqui, eu seleciono o objeto que eu quero que ele acompanhe, vou dar o comando e agora ele vai fazer o movimento de hélice em volta de mim.
E a ideia é que ele vá se afastando aos poucos também. Aqui eu estou contra o sol, deixa eu tampar aqui um pouquinho para poder não ter problema para acompanhar o drone. Isso aqui é importante, gente. O tempo todo você tem que estar olhando para o aparelho, acompanhando ele para poder ver se tem algum problema, algum obstáculo, né? A questão das aves que eu vi ali antes no primeiro voo. É sempre bom você acompanhar o drone para poder não ter problema. Então ele terminou o movimento, agora ele vai voltar para o lugar onde ele estava. Bom, movimento efetuado com sucesso. Então agora nós vamos para o terceiro movimento. Bom, o terceiro movimento que a gente vai fazer aqui agora é o movimento bumerangue. Ele é semelhante ao movimento órbita e a diferença dele é que ele vai fazer uma espécie de elipse. Então ele vai ficar mais longo nas bordas, né? E ele vem se aproximando quando ele chega no centro. Então vamos lá, marquei o movimento, vou selecionar aqui o ponto focal dele, né? Que no caso sou eu, e ele vai fazer um movimento anti-horário. Então vamos lá. 3, 2, 1. Maravilha, começou o movimento. Enquanto isso eu já estou observando aqui em volta para ver se tem alguma ave, algum problema, alguma coisa que pode atrapalhar o voo. Tá tudo certo. Então vamos acompanhando ele. Ó, nessa parte aqui, na minha lateral, ele fica mais próximo. Lá no fundo ele vai um pouco mais longe. Isso é importante saber. Olha lá, ó, esse movimento, ele pega as laterais mais próximo e a minha frente e as costas ele fica mais longo. Porque agora ele está bem pertinho de mim aqui, agora ele vai se afastando. É um oval, né? Maravilha, está chegando na posição. Chegou no final, parou. Então agora nós vamos para o próximo movimento, que é o movimento asteroide. Selecionei o objeto, vou dar o comando. 3, 2, 1. Agora ele vai se afastando e vai começar a subir lentamente. Agora ele ganha altitude e aí quando ele chegar na altura que eu determinei aqui, ele vai parar e vai começar a fotografar 360 o ambiente. Então ele já parou, começou a fazer as fotos. Faz foto de cima, foto de baixo, do lado, e vai escaneando todo o céu. E isso aqui, gente, enquanto ele está fazendo o tempo todo, eu estou aqui observando aqui nível da bateria, obstáculos, aves, tudo que está em volta do drone. Isso é importante a gente estar sempre atento. Bom, o nível de bateria aqui já está em 37%. Passa rápido, gente, passa muito rápido. O manual dele fala que ele pode durar de 30 a 35 minutos com bateria, mas a minha experiência aqui diz que não passa de 25, né? Chegou em 25 minutos de voo, você já tem que descer a aeronave, porque senão você vai ter problema. Bom, ele terminou de fazer o escaneamento, ele já está retornando. Ele chegou a uma altitude próxima a 50 metros. Agora ele está voltando para a posição. Terminou. Então agora a gente vai preparar para poder pousar o drone. Bom, vocês viram que eu decolei com ele da minha mão, né? E eu posso pousar também na minha mão. Qual que é o detalhe que eu tenho que observar para poder fazer o pouso aqui na mão? Quando você pousa na mão, você tem que se preocupar em desligar os controles. Então eu vou deixar aqui a minha tela gravando. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos aqui em cima. Na parte de segurança, você desce e vai até lá embaixo. Aí, aqui em configurações de segurança, você desce e aí posicionamento visual e detecção de obstáculos. Você vê que essa opção está marcada? Eu vou desmarcar ela. Ele pergunta, né, se eu tenho certeza que eu quero desabilitar essa opção, porque ela é importante, né, para fazer detecção de obstáculos. Eu confirmo que quero. E agora eu vou fazer o pouso manual.
Então o pouso manual aqui, ele é bem visual mesmo, né? Eu vou me afastar um pouco, vou vir com o drone aqui agora para frente, vou posicionar a câmera dele aqui para baixo, deixa eu mudar aqui para poder gravar a tela também, deixa eu começar a gravar a tela, pronto, então já estou com o drone aqui posicionado aqui em cima de mim, eu vou mudar com o drone um pouquinho para frente, e agora eu vou fazer uma coisa que é importante. O drone, ele veio de lá para cá, né? Então os comandos, quando ele está de frente para vocês, ficam invertidos. Então o ideal é que você posicione o drone para você ficar de costa para ele. E aí todo movimento que você fizer, ele vai acompanhar a sua posição. Então eu vou virar aqui o drone, colocar ele de costas para mim. Ok, então agora a gente está praticamente com o mesmo movimento que eu estou. E agora eu vou começar a fazer o pouso dele. À medida que eu vou baixando o drone, olha que interessante, ele começa a posicionar para poder fazer o pouso, tá vendo? O drone, quando eu vou pousar ele tá vendo que tem uma marquinha aqui de um drone aqui, ó, que ele tá fazendo? Ele tá mostrando exatamente onde ele vai pousar. Só que eu não quero que ele pouse no chão, eu quero que ele pouse na minha mão, né? Então eu vou arredar ele um pouquinho aqui pro lado aqui. Eu deixo ele bem no centro. E agora eu vou fazer ele pousar. Então à medida que ele vai descendo, eu vou esticar a minha mão. E aí eu vou pegar ele. Pronto. Assim que você faz para poder pousar na mão. Gente, o voo ele foi bastante seguro. Eu pousei com 25% da bateria do drone. E uma coisa que é importante também a gente pensar é o seguinte, depois que eu fiz o pouso, né, o ideal é que você desliga o aparelho para evitar o superaquecimento, porque ele não tem ventoinha, então ele esquenta muito. Então acabou de pousou o drone, você dá um clique curto e um clique longo e ele vai desligar. Pronto, desligou. Então agora eu posso desligar o controle. Primeiro você desliga o drone, depois você desliga o controle. O controle é a mesma coisa, um clique curto e um clique longo, você consegue desligar ele. Então eu estou com o drone e o controle desligado. O voo foi seguro, fiz todos os comandos que eu queria fazer para poder mostrar para vocês. E aí a ideia é que aos poucos você comece a explorar outros recursos do drone, né? No próximo vídeo a gente vai começar a fazer movimentos mais avançados. Bom, você que curtiu aí os movimentos que a gente acabou de fazer aqui com o drone, ajuda a compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, né? E a gente consiga assim ajudar quem está precisando de melhorar sua pilotagem, ou quem ainda não comprou seu drone, está com receio, não sabe se vai ser uma boa escolha. Ajuda essas pessoas aí a encontrar o conteúdo para poder compartilhar com elas conhecimento. Valeu, um abraço para vocês, até mais.